Confie no tempo de Deus. Muito de nós carregamos hoje algo no coração que está demorando mais do que gostaríamos. Algo que, aos nossos olhos, já deveria ter acontecido. E, em meio à espera, às vezes surge a dúvida: será que Deus está dizendo não? Na Bíblia, o rei Davi também teve um desejo profundo: construir um templo para o Senhor. Ele parecia a pessoa perfeita para isso. Era um homem segundo o coração de Deus, compositor de cânticos, adorador. Mas Deus não disse não a Davi. Deus disse não você. Mesmo assim, Davi não desistiu. Ele passou o resto da vida preparando materiais para uma obra que não veria pronta. Ele trabalhou para algo cujo benefício não seria dele. E isso nos ensina algo importante. Deus não está indo devagar porque não pode. Deus vai devagar porque nós ainda não podemos. Nem tudo que é rápido é bondade. Às vezes, o amor de Deus se revela na espera. Porque no processo que Ele nos forma, nos amadurece, nos ensina onde voltar quando precisarmos novamente. Esperar não é desperdiçar tempo. Atraso não é negação. Só porque Deus não fez no momento que desejávamos, não significa que Ele não fará. Muitas vezes, Ele está nos preparando para aquilo que pedimos em oração. Por quê? Se a promessa chegasse cedo demais, poderia nos quebrar. Deus se importa mais com quem estamos nos tornando do que com aquilo que estamos recebendo. Nós buscamos a bênção, mas Deus busca o crescimento. E se o nosso caráter não sustentar aquilo que pedimos, até mesmo a bênção pode se tornar um peso. Deus não está nos punindo quando nos faz esperar. Ele está nos protegendo. Às vezes dói ver outras pessoas vivendo aquilo que ainda esperamos. Mas a comparação nos faz perder de vista o que Deus está fazendo em nossa própria história. Deus não trabalha com um relógio igual para todos. Ele tem um tempo perfeito, pessoal e intencional. Ele não está atrasado. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando não confiamos no tempo de Deus, tentamos controlar os resultados. Mas controle é o oposto da fé. Fé é conseguir dizer, mesmo sem entender: Deus, eu não compreendo este tempo, mas eu confio em Ti. E é assim que atravessamos a espera. É assim que permanecemos firmes. É assim que aprendemos a confiar no tempo de Deus. E talvez seja exatamente aí que Deus esteja trabalhando agora. Enquanto você olha para fora esperando uma resposta visível, Deus está trabalhando por dentro, em áreas que ninguém vê. Porque antes de Deus mudar a situação, Ele prefere transformar o coração. Nós oramos pedindo portas abertas, mas Deus muitas vezes responde construindo maturidade. Oramos pedindo respostas rápidas, mas Deus responde com processos longos. E isso não é descuido, isso é amor. Há coisas que, chegassem cedo demais, nos afastariam dele. Há promessas que, sem preparo, se tornariam fardos. Por isso, Deus nos ensina a esperar, não como quem está parado, mas como quem está sendo preparado. Esperar em Deus não é ficar sem fazer nada, é continuar obedecendo, mesmo quando o cenário não muda. É continuar confiando, mesmo quando o tempo parece injusto. Davi não construiu o templo, mas construiu algo ainda maior, um coração totalmente rendido ao tempo de Deus. E talvez hoje Deus esteja te convidando a isso, não a entender tudo, mas a confiar. Confiar quando a oração ainda não foi respondida. Confiar quando o silêncio parece alto demais. Confiar quando você vê outros avançando e sente que ficou para trás. Mas você não ficou para trás. Você está exatamente onde Deus pode te formar. O céu não trabalha com pressa. O céu trabalha com propósito. E tudo o que Deus permite no tempo de espera tem a ver com o que Ele quer sustentar depois. Então, não desista no meio do processo. Não force portas que Deus fechou por proteção. Não tente acelerar aquilo que precisa amadurecer. Continue caminhando. Continue confiando. Continue orando. Porque o mesmo Deus que te ensinou a esperar é o Deus que sabe exatamente quando agir. E quando o tempo dele chegar, não haverá atraso, não haverá dúvida, não haverá arrependimento. Haverá paz. Porque aquilo que vem no tempo de Deus vem completo,
Vem sustentável, vem acompanhado da força necessária para permanecer. E até lá, que o seu coração aprenda a descansar. Que a sua fé não dependa do relógio, que a sua esperança não dependa das circunstâncias. Porque Deus continua trabalhando, mesmo quando você só consegue esperar. E esperar no tempo de Deus nunca é em vão. E antes de seguir, talvez este seja um bom momento para parar por alguns segundos. Respire fundo. Traga à sua mente aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem colocado diante de Deus repetidas vezes. Talvez seja uma resposta, talvez seja uma mudança, talvez seja uma promessa que parece distante demais. Agora, em silêncio, entregue isso novamente a Deus. Não com pressa, não com cobrança, mas com confiança. Pergunte ao Senhor, aí onde você está, o que o Senhor quer formar em mim, enquanto eu espero. Porque às vezes, Deus não muda a situação imediatamente, mas muda a forma como nos posicionamos dentro dela. E isso já é um milagre. Agora, vamos orar juntos. Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que temos esperado, os sonhos que ainda não se cumpriram, as respostas que ainda não chegaram, as dores que o tempo não resolveu. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando não entendemos o processo. Guarda o nosso coração da ansiedade, da comparação e do desânimo. Ajuda-nos a permanecer fiéis, enquanto o Senhor trabalha em silêncio. Se for preciso esperar, dá-nos paciência. Se for preciso amadurecer, dá-nos humildade. E se estivermos cansados, Senhor, renova as nossas forças. Que a nossa fé não dependa de resultados imediatos, mas da certeza de que o Senhor é bom e nunca chega atrasado. Entregamos o nosso tempo ao Teu tempo, entregamos a nossa vontade à Tua vontade e descansamos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça nesse silêncio por mais alguns instantes. Deixe Deus falar com você. E quando seguir com o seu dia, leve essa certeza no coração. Deus está trabalhando, mesmo quando você está apenas esperando. Se isso ainda faz sentido hoje, curta, compartilhe, siga o canal e deixe sua opinião nos comentários.